No último episódio, a gente tinha velejado de São Francisco do Sul até Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, mesmo não sendo sua capital. E é um dos pouquíssimos lugares da minha subida até o Rio de Janeiro que eu poderia ter entrado com um calado de 2 metros, um veleiro, e não entrei. O que é uma pena. Aqui é um clube chamado Joinville Yacht Club e uma marina no Rio Cubatão, que tem veleiros também. Então, era legal fazer essa reparação histórica. O clube é lindo e nos recebeu super bem. Foi bem legal tirar essa lacuna da costa. Eu tenho um fetiche engraçado chegando em lugares novos. Eu leio as cartas náuticas previamente, me planejo, óbvio, mas eu não gosto de ver fotos dos lugares onde eu vou parar. Eu acho legal olhar eles pela primeira vez ao vivo, com os meus olhos. Joinville é uma cidade com forte colonização alemã e um centro industrial importante. O clube e o seu jeito, sua atmosfera meio que traduzem essa realidade. O velejador mais tradicional daqui, que com certeza é referência da vela na região, é o Gunther Weber. Desculpe a minha falta de informação, mas sal para mim é aquela coisa que eles não devem pôr na comida por causa da saúde, né? Agora, eu diria SAL, né? Seria Sailing and Life. Verdade. Acertei mais ou menos? Olha, eu nunca pensei nesse sentido, mas é bom. Como que o senhor aprendeu a velejar? Bom, não sei, eu acho que estou aprendendo ainda. Mas... a gente aprende até morrer, até o final, né? Sim. Que o cara que disser que, acho que em qualquer profissão, especialmente na nossa arte aí de velejar, navegar, que sabe tudo, que o barco está perfeito, não tem nada a fazer, esse cara não está bem informado, né? Eu tive uma época na minha vida que eu fui, vamos dizer, arrastado pelos meus pais, meus avós, para a Alemanha, para mostrar o caboclo índio que eles achavam que a gente seria, né? E tive o azar de eles terem escolhido mal a época e eclodiu a Segunda Guerra Mundial, né? E eu fiquei preso lá durante 10 anos e pouco. Atiraram em mim, jogaram bomba, etc e tal, mas como tinha passado na Bahia uma preta velha, hoje a gente não pode dizer mais preta, mas uma né? Aquelas que benze, né? Eu acho que fechou o corpo e tô aqui. Aí nós tivemos, eu acho que a primeira regata que nós fizemos era oceânica, já, né? Florianópolis, São Francisco. Isso na década de 50. 50. Me levaram, porque teoricamente até houve um questionamento ao comandante da embarcação, chama-se Cristiano Pereira. Ele disse, mas por que estão levando esse cara? Aí o outro que já tinha andado comigo em barco a motor, a gente fazia delivery, levava uns barcos lá para Ilha Bela. Ele disse, não, leva ele que ele é bom, ele não enjoa. A única qualidade que eu tinha era essa. Eu acho que é pouco para velejar. Mas a gente apanhou tanto nessa viagem que nos momentos difíceis eu falo comigo mesmo. Eu devo ter uma dupla personalidade, né? Então eu falo assim, pô, alemão, tu vai amarelar? Não, então, né? Solta um palavrão e vai em frente. E aí na volta eu falei comigo, disse, ou tu para com essa brincadeira de velejar, ou aprenda a velejar e navegar, principalmente a navegar. Porque foi eu não vou entrar em detalhes aí, mas foi um negócio assim, muito sofrido. Naquela época, era um barco de quantos pés? 30 pés. E naquela época o barco tem catch. Só para você ter ideia, esse barco não tinha guarda-mancebo. E a primeira lição, já andando, tinha um motorzinho a gasolina do Ford Taunus. Tem a maioria dos que nos assistem certamente nem sabe o que é isso. É um Ford inglês, né, que era importado na ocasião. Motor de automóvel. Marinizado também. Não era marinizado. A improvisação era total. O motor na frente não tinha radiador. Só que hoje as hélices dos carros, nos ventiladores, são de plástico. Se você meter a mão, dá um certo prejuízo, mas não tanto. Aquela era de chapa de aço, né? Sim. Então, felizmente não nessa regata, mas depois porque teoricamente na regata você não usa o motor, não é para usar, né? Mas depois, mais tarde, o comandante teve a infelicidade, num movimento infeliz lá, e botou a mão ali, se cortou, deu 38 pontos. E ele funcionava bem, não superaquecia? A gente usava tão pouco, porque quando ele subiu a bordo com
a nossa reserva de gasolina, mas para que isso aí? Ah, pô, motor, né? Porque, mas isso aí parece para isqueiro, tão pequena que era a quantidade, né? Aí ele diz assim, pô, mas o que vocês estão pensando? Isso aqui é um barco a vela, isso não é barco a motor? Bom, O pessoal tinha mais paciência antes de ter pouco vento? a gente tinha que ter. Tinha que ter. Depois, na segunda regata, eu já me preveni um pouquinho, né? Como é que você vai construir uma navegação estimada, né? Porque fechava aí o tempo, você tinha que navegar mesmo, não é assim no visual, né? Então, como é que nós fazíamos? Eu tinha um jornal velho lá e um relógio stopwatch, né? Cronômetro. Aí um amigo meu na proa, né? O barco 30 pés, dá 9 metros de caquerado, tudo certinho em cima do papel. E eu na popa com stopwatch, né? Aí ele disse, agora! Aí ele jogava um papelzinho na água, eu olhava passar do lado e aqui atrás cronometrava. Então, 18 segundos equivaleria a 3,8. Nós chegamos a estonteante velocidade de 4,5, uma coisa assim, coisa louca. Mas na época era uma velocidade alta. Meu Deus do céu. Porque eram os barcos mais pesados. As velas nós mesmo construímos de pano aqui, tem uma fábrica famosa, nós temos de toalha e mesa, né? Era de cortina. E eu me lembro que era azul, e quando choveu, quem estava por baixo ali mexendo na vela saiu meio azulado, né? Soltava tinta. Os cabos eram de sisal ou já tinha cabo mais... Não, era um nylonzinho assim, esse meio de varal, assim, né? Eles esticavam bastante. Ah, tá, e o barco não tinha guarda-mancebo. Então, tu imagina, pular porque como catch é dobro proa, né? Um bico na frente, como diz o leigo, um bico na frente e um bico atrás, né? E ele caturrava muito, né? Em onda, com pouco segmento, com onda. E aí o comandante também no começo diz assim, olha, tem mais o seguinte, depois de algumas instruções, né? Não paro para juntar boné de ninguém. Né? O primeiro foi a retranca na minha cabeça e o boné ali. Eu saí correndo, pulei, agarrei na borda e levantei com o pé. Disse, agora me ajuda. Aí tiraram o boné. Então é assim que a gente começou o meu. Mas, e o que hoje a gente tem um monte de recurso, mas aposto que deve ter alguma coisa que talvez tinha naquela época que se perdeu, ou não? Não, acho que tudo que naquele tempo a gente praticava, hoje a gente pratica mais light, né? Sim. Porque a gurizada de hoje não sabe o conforto de um GPS. Isso é uma loucura. No sextante, porque a maioria dos leigos também acho que navegação astronômica se navega... Né? Nós temos cadastrado 57 estrelas, né? Para decorar esse negócio todo, mas tem os livros para isso, né? Mas a maioria não sabe. Acho que em qualquer hora da noite você navega astronomicamente. Não é porque você tem que ter, para fazer a leitura angular da altura dos astros, você tem que ter um horizonte e o astro. E normalmente numa noite muito fechada, meio fechada, você não tem horizonte, então não vale nada. E vocês não faziam só a passagem meridiana do Sol, faziam das estrelas também? Das estrelas, mas a meridiana é outra pegadinha, porque é um negócio fantástico. Ela não avisada te dá a posição, um fixo, né? A gente trabalhava mais com running fix, né? Ou seja, às 9 horas da manhã você tira uma posição e fazia um line of position, né? Uma LOP, né? E às 2 da tarde fazia outra, onde as duas você cruzava. Isso, no caso, se você ficar zigue-zagueando muito, não funciona. Mas como numa navegação de altura, você mantém o rumo, às vezes, dias inteiros, né? Então, quando cruzava, a posição era aquela. Santa Catarina é muito importante na história da vela do Brasil. E o Gunther, além de ter participado, observou boa parte dessa história. Então é um prazer falar com ele. Eu até me emociono. Nós temos o Carabelli, hoje o Carabelli pai, que infelizmente nós perdemos num acidente de automóvel, construtor de barco maravilhoso. E o filho, né, o Carabelli, faz parte da Volvo, Ocean Race. Meu Deus, então nós temos sumidades, nós temos o próprio, o maior construtor de lanchas agora aqui, né? Super sucesso, é o Márcio Schaeffer, né? Ele era velejador. Sim, fez barcos inteiros, inclusive, né? Nós temos, assim, inimigos cordiais, né? Porque a gente é amigo de todo mundo, mas na hora da regata são inimigos. Mas não pode ser inimigo só, tem que ser alguma coisa mais... Adversário.
o próprio Schirmer, né? Santa Catarina, ela já há muito tempo, o pessoal de Florianópolis veleja muito, né? É um celeiro de bons velejadores. Uma ajuda fundamental que a gente teve em Joinville também foi do Renato e da Heidi Hart, que são velejadores também e muito amigos do Hélio Crapum. Através dele eu consegui chegar até o Rolf, que consertou a vela mestra do balanço, que agora tá 100%. Nessa Black Friday, o Cambly, que é o curso que você já viu várias vezes aqui com tutores ao redor do mundo, todos nativos, e é o serviço que eu uso para melhorar meu inglês, fez uma promoção fantástica, de 60% de desconto. Tinha planos a partir de R$62. Mas, quem deixou passar, tem mais uma chance, porque o Cambly fez o Flash Black Friday, onde eles vão dar de novo esse 60% de desconto, mas só até o dia 15, fica ligado. Hello, good morning. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. I noticed that on your profile that you works in a sailboat marina or sailboat. Yeah, I work quite regularly in the marina when I'm called. Yeah, for problems on sailboats and repair maintenance. Usually with rigging, depending on what shows up. I live in a sailboat, so I thought it would be fun to talk with you. I was just looking behind you and I thought, well, yeah, that could be a sailboat. Yeah. What kind of a sailboat have you got? I live in Brazil, and Brazilian coast, and this is a Brazilian boat. It's named Vela Mar 34. Probably in 2 or 3 years I'm about to go to the Caribbean and maybe around the world. And I'm trying to improve my English, and I thought that talking with you about sailboats in English will be a good idea. Oh, we can do that, yeah. Your English is very good already. So. Well, thank you. Yeah. You seem to speak with great ease and not stuck for words or anything like that. You seem quite confident in English. Thank you. Sometimes I get a little rusty if there are like 1 month or 2 that I don't speak with anyone in English. So the first like 20 minutes are a bit more difficult. Then I get the rhythm, I think. Yeah. Okay, that happens to all of us. Yeah. It happens even to me in English. They say in English, if you don't use it, you lose it. Essa promoção vale tanto para o Cambly quanto o Cambly Kids. E corre, porque é só até o dia 15, acaba daqui a pouco. E se você está em dúvida se vale a pena ou não, usa esse código aqui e tem uma aula grátis. É o mesmo código que libera também o desconto. E assim você descobre também se vale a pena mesmo e se é a sua. Então usa o link que está na descrição, esse código, e faça sua aula grátis no Cambly. Amanhã tem regata, né? Quantos barcos geralmente vão? Tem uma turma boa aí? Com muita tristeza eu soube que você não vai participar. Minha mestra não tá pronta. Tem que reclamar eu sei, mas eu desafio você a ir só de Genoa. Provavelmente vai ser difícil passar o Santa Fé, né? Que é um racer, né? Eu vi que lindo, vai. Lindo. Anda mais que mau pensamento. As regatas aqui, que frequência tem? Uma por mês. Uma por mês? No mínimo. Eu sou fundador desse clube aqui. Do CAP também, CAP são sócios 001. E a gente, no tempo que não havia WhatsApp, acho que nem era telex, não era nem fax. E para fazer uma regata, vamos dizer, séria, a gente tinha que pedir a licença da Federação de Vela de Santa Catarina. E aquilo era complicado, né? E eu era muito amigo do presidente da Confederação do Rio, né? Alencar. E aí um dia eu estava fazendo umas regatas lá em Angra, eu disse, mas tá chato, a gente Florianópolis distante daqui 180 quilômetros. Por mar menos, né? Mas também tu não vai sair com um barco à vela para entregar a documentação lá e voltar, porque quando voltar já perdeu a regata, né? Então era... Mas qual é a tua queixa? Não, esse troço está muito complicado. Por que você não funda uma flotilha? Isso faz 38 anos por aí, mas... Aí nós fundamos o Fênix, Flotilha Norte Catarinense de Veleiro do Oceano. Está até hoje funcionando. E tem alguma mensagem que o senhor queira deixar para quem pensa em velejar aqui na região? Eu acho que podemos usar até a tua sigla, né? O SAL, né? Sail and Life. Curta a vida. Se já está boa, velejando, você vai sentir-la melhor ainda. Já me perguntaram, você não tem medo do mar? Claro que eu tenho medo do mar, né? Eu não posso ter pavor. Diferente. Pavor é um medo irracional. O medo é aquele que você quer continuar vivendo. Não quero cair na água, não quero que a retranca bata na cabeça, essas coisas todas. Então você se cuida. Você aprende como faz para não acontecer isso e se cuida. Agora, é fantástico você se integrar na natureza e fazer
praticamente, que ela não me ouça, não se cobre, praticamente fazer ela trabalhar para você. Né? Isso é fantástico. Alguns dias depois, saímos de São Francisco do Sul com um apoiador para descer até Porto Belo. Sorteamos 2, mas infelizmente um deles não conseguiu chegar a tempo e tínhamos limitações de calado na maré baixa para sair de onde estávamos. Dia bom, vento bom, companhia boa. Dias assim são só ladeira abaixo, mas no bom sentido. Tá, viagem. Já que o vento não estava tão forte, aproveitei para botar uma vela chamada Gênica, mas antes tinha que instalar o gurupê no lançador da âncora. Organizei a vela que estava guardada em um saco e ensinei para Ana Lívia e o Ricardo como ela funciona. Para quem não veleja ainda e está assistindo, o Geniker é um balão assimétrico. É uma vela que dá um pouco mais de trabalho, tem que ter um pouco mais de cuidado, mas melhora bastante o desempenho do barco a favor do vento, especialmente em barcos fracionados como balanço. Como quase tudo que você tem muito a ganhar, exige planejamento, cuidados e há riscos. Se tiver algo embolado que você veja que não tá indo por algum motivo, você fala, tenta desenrolar. Mas assim, ó, não vai te apoiar muito ali, ou tipo, você não cair é a prioridade, não embolar, tipo, entendeu? Vou subir a adressa do balão. Mas quando tudo funciona, é lindo. Com ela conseguimos andar um pouco mais rápido. E também eu estava com muita potência na mestra em relação a Genoa. E isso atrapalhava um pouco o piloto automático. O barco fica se jogando mais. Uhul! Agora tá mandando. Ficou mais tranquilo também de deixar o piloto automático e cozinhar algo pra gente comer. É uma boa hora pra lembrar que esqueceu o fósforo, né, cara? Da primeira vez que velejei de Angra até Porto Alegre, levando o barco do Marçal, foi um momento de grande transformação na minha vida, onde realmente decidi que queria morar a bordo. Eu sabia que dessa vez seria muito transformador também. Agora rolou um ventão aqui, uns 20 nós, está andando super bem. Tiramos o balão já, que estava um vento mais forte, estava aqui 7, 6, demora 7, 8, né, na descida de onda assim. Então acho que a gente perdeu bastante tempo no início, fazendo zigue-zague, andando em baixa velocidade, né, porque estava muito de popa, com onda. E aí agora a gente vai conseguir chegar lá umas 19 horas, acho. Esse caminho, pra mim, virou algo como Santiago de Compostela, que é tão importante pro Marçal que eu citei. Você vai caminhando e sendo transformado pelo caminho, pegando pedaços do mundo e colocando em você nessa grande colcha de retalhos que todos somos. Nesse ponto, ser nômade é uma benção. Estar no mar é uma graça. Ter a liberdade para fazer a curva, uma riqueza.
E assim chegamos no final da tarde em Porto Belo, ansiosos pela manhã que nos aguarda. Você quer ter um contato mais próximo comigo e talvez participar de algumas pernas dessa navegada pela costa brasileira? Torne-se também um apoiador do Hashtag Sal, deixando qualquer quantia no Apoia-se, que passa o endereço aqui. Toda quantia que você achar justa, que a gente merece e que obviamente você quer contribuir, ajuda pra caramba a gente todo domingo às 10 da manhã a colocar um novo episódio aqui. Então, até mais!